galera, tranquilo, numa boa. Hoje eu pretendo conversar sobre o ensinar filosofia, o que já é um problema, porque ensinar filosofia é uma questão filosófica, porque podemos pensar o que é ensinar filosofia. Pois bem, para que possamos pensar isso, ou ensinar a filosofia, e eu não pretendo responder a questão, mas pensar a questão junto com vocês, eu fico pensando que nós podemos dividir a filosofia, pensando a sua ensinagem, em dois aspectos. Nós temos o aspecto de uma filosofia já sedimentada, que é a história da filosofia, que os manuais trazem, que os historiadores, tanto quanto os filósofos, trazem, né? A história da filosofia, um saber já sedimentado pelo tempo e pela crítica. E de outro lado nós temos o filosofar. Kant, por exemplo, diria que não se ensina a filosofia, mas o filosofar. Mas eu pergunto, é possível um filosofar sem o caminho já trilhado, já pisado pela história da filosofia? Um exclui o outro? Pois bem, penso que ensinar filosofia já é uma questão, quer dizer, propor-se a ensinar a filosofia já é uma questão dialética. Lembrando que dialética é aquela luta entre contrários, né? Que essa luta vai gerando energia para a transformação. Pois bem, ensinar ou pensar a filosofia enquanto objeto que pode ser ensinado e, portanto, aprendido, é conviver, de um lado, com a questão histórica já posta e com o filosofar. Ambos estarão, vamos dizer assim, trabalhando, não se misturando, não virando uma única coisa, mas convivendo, às vezes harmoniosamente, às vezes de uma maneira não harmoniosa, às vezes se sobrepondo no aspecto histórico, às vezes se sobrepondo ao aspecto histórico, o próprio filosofar. Portanto, pretendo afirmar aqui que não é preciso, ao pensar o ensinar e o aprender a filosofia em sala de aula, eu não preciso fazer uma opção por A ou por B, um excluindo o outro, mas dá para manter essas duas possibilidades antagônicas, mas não excludentes, para que se possa energizar esta sala de aula de uma maneira dando o caminho já trilhado e, por outro lado, mostrando as possibilidades, ou as infinitas possibilidades de trilhar esse caminho. Me lembra, né, a situação de ensinar a andar de bicicleta. Alguém que já anda de bicicleta, já sabe pedalar, ele é capaz de trazer a alguém que não sabe pedalar, trazer a ele a experiência de andar de bicicleta. Como? Coloca essa pessoa na bicicleta e vai ali conversando, empurrando, fazendo com que ela ande. Entretanto, só a pessoa pedalando aprende a pedalar. Não é olhando, não é calculando, não é apenas dialogando sobre o pedalar que a pessoa vai aprender a andar de bicicleta. É preciso andar, é preciso sofrer as vicissitudes e as dificuldades de pedalar para se tornar um ciclista. Portanto, posso dizer que todo aquele que entra em uma sala de aula para trabalhar a filosofia, ele já está dizendo que ele acredita que é possível ensinar a filosofia. Ele tem fé, ele tem esperança, ele tem a crença de que a filosofia é algo que é possível transmitir a outra pessoa. Entretanto, ele também sabe que a transmissão não é uma transmissão bancária, como diria Paulo Freire. Essa transmissão não é como se o aluno
tivesse uma herança, né? Eu tenho o professor no conhecimento e o aluno sem esforço algum vai receber essa herança, e portanto ele era pobre de conhecimento, agora ele está rico porque entrou em contato com o professor, porque teve contato com o livro, porque conseguiu responder as questões de maneira adequada. Não, sabe-se que esta fé, essa esperança nesta transmissão não significa embalar a história da filosofia e entregar. Assim como eu disse, não é a mesma coisa falar de pedalar e sair pedalando. O que se está falando nesta convivência entre o professor que detém um determinado saber e uma experiência na competência do filosofar, né? O que se espera é que essa competência desenvolvida pelo próprio professor possa ser compartilhada, né? Compartilhar significa fazer junto, de experimentar junto, até o ponto em que esse aluno, por experiência própria, por crença própria, né? Por esforço próprio, ele vai desenvolvendo também esta competência, né? Eu vou chamar aqui de competência filosófica. Veja que nós não excluímos a história da filosofia, mas também não podemos dizer que numa sala de aula eu vou entregar este saber, essa história, numa caixinha e entregar para esse aluno. Até porque este aluno, se nós pensarmos no ensino médio, ele tem a liberdade de não querer desenvolver essa competência, né? Ele não é obrigado e provavelmente poucos quererão desenvolver essa competência, pelo menos no nível de também professar essa experiência, essa profissão, essa atividade de se tornar um filósofo, um pensador ou um professor nesta área. Está na liberdade deste aluno e, portanto, está além do que pode o professor. Outro elemento importante é essa competência. Do que eu estou falando, né? Primeiro, essa eu diria que é uma competência da esperança. Eu, enquanto pensador, eu tenho a competência de ter a esperança de aprender algo novo. Eu tenho a esperança de compreender algo de maneira diferente do que eu compreendia há um segundo atrás. Eu quero desenvolver a competência de, junto com o meu aluno, esperarmos, através do diálogo, desvelar a realidade. A esperança de desvelar. Mas aqui não é um desvelar em busca de uma verdade com V maiúsculo, mas a competência de estar a todo momento desvelando a realidade. Mas a realidade é discurso. Então, desvelar um discurso encontrando outro discurso, que será desvelado, ou seja, manter-se crítico, manter-se alguém à procura de, eu não sei bem o que, mas à procura de, né? Manter-se em atitude de espanto, manter-se na atitude de curiosidade, manter-se numa atitude esperançosa de encontrar o novo, mesmo no ambiente do velho, mesmo no ambiente do antigo, mesmo numa sociedade que pode ser retrógrada, que pode ser dura, né? Eu posso encontrar a sutileza, eu posso encontrar o movimento, eu possa encontrar, buscar e encontrar o novo, né? Mesmo que seja algo utópico, mas faz de mim um sujeito com um olhar mais crítico e um olhar que quer ser um olhar desvelador, mesmo que esse desvelamento não seja na ideia dos gregos clássicos de encontrar a verdade, mas de encontrar verdades possíveis e verdades sempre qualitativamente melhores, né? mais adequadas ao contexto histórico, ao contexto científico, ao contexto social, ao contexto político. Assim, mantendo essa esperança, nós nos mantemos uns sujeitos críticos, participativos, comunicativos,
atentos. E aqui me lembra Aristóteles, no sentido de que ele falava que a virtude vem pelo hábito. E eu diria que essa competência vem pelo hábito. É preciso que eu, enquanto sujeito professor de filosofia, já habituado a essa postura de esperança, eu possa, nas salas de aula, fazer com que meu aluno também tenha essa experiência e que se habitue a tê-la, se habitue a ter esta postura, a não ser que ele não queira, e portanto ele é livre para isso. Mas, se ele conseguir desenvolver, ou se eu com ele, se eu, enquanto professor, for um incentivador para que ele desenvolva esse hábito, essa competência crítica, essa competência de ter esperança de ver o novo naquilo que de repente nem novo é, se eu conseguir, eu já tenho bastante sucesso no meu contato com este aluno em sala de aula. Quando eu falo em hábito, em rotina, ou seja, ter esse pensamento, essa criticidade como hábito, como rotina, de certa forma estou falando em disciplina. O pensar filosófico é um pensar disciplinado. E ele é disciplinado para poder indisciplinar. Repetindo, este pensar disciplinado, ele tende a indisciplinar. Como? Se eu tenho como método o estudo, a reflexão, a leitura, a interpretação de texto, interpretação de contexto, e mantenho a esperança do novo, a esperança de criticar, a esperança de conhecer, de desvelar, por óbvio, aquilo que está disciplinado, aquilo que está de maneira horizontal sedimentado, eu vou indisciplinar, eu vou colidir, eu vou acrescer a este pensamento que já está estabilizado, eu vou colidir frontalmente com ele. Portanto, esse meu aluno, se desenvolver esta competência de ser disciplinado para indisciplinar, ele pode e deve, inclusive, questionar as minhas próprias ações, pensamentos, atitudes, concepções em sala de aula. Porque, na verdade, ele, como disciplinado que é, ou que aprendeu a ser, ele poderá indisciplinar. E aqui fica, novamente, uma ideia de filosofia como algo dialético. Lá no início eu havia falado, né? É dialético o ensinar e aprender filosofia, porque é um tanto de história e um tanto de filosofar. Eu me insisto agora que ensinar filosofia, ou trabalhar a filosofia, trabalhar a competência da filosofia, por um lado, é disciplinar, ensinar o aluno a ser disciplinado, para que ele possa, por outro lado, indisciplinar, se contrapor como essa contraposição, como um jeito de ver a vida, como uma competência desenvolvida para a vida em sociedade. Se conseguirmos, em sala de aula, desenvolvermos essas competências, nós vamos ter 3 possibilidades de transformação. Uma transformação ética nesse cidadão que é meu aluno. Uma transformação política, porque ele vai compreender as relações sociais de outra forma, de uma forma mais crítica. E também uma transformação que vai fazer dele um sujeito esperançoso, né? E eu adoro essa palavra esperança, porque ele vai poder estudar a filosofia, abrir o manual de filosofia, com a esperança de, através disso, se modificar e modificar o mundo. Ler o que está escrito e escrever no mundo. Percebam mudança ética, política e de esperança. Se nós conseguirmos essas transformações, ou se nós nos mantermos orientados, enquanto professores, para procurarmos essa transformação no aluno, com o aluno, e me transformando ao transformar, eu me considerarei um professor de sucesso.